Sejam bem-vindos, eu sou Ana Regina Tenório e hoje no Algo Mais vamos falar sobre o aumento da violência doméstica, né? Que infelizmente tem crescido agora em tempos de isolamento social. E para conversar sobre isso e o mais importante, para dar dicas de como prevenir, né? De como remediar, de como diminuir essa violência que está acontecendo dentro dos lares, eu vou estar falando com o Dr. Facnet, que já está aqui comigo pelo Skype, né, já está aqui pronto, aguardando para que possa passar essas mensagens para vocês aí de casa. Mas fora isso, vamos também conversar com um dentista sobre implantes. E para finalizar, o David Hernandes também vai estar aqui conosco, porque a gente também precisa, né, de entretenimento, de saber aí do que está acontecendo também no mundo dos famosos, o que eles têm feito para nos inspirar, porque tudo isso é importante e tudo isso vocês vão ter aqui comigo, porque o Algo Mais já está no ar. Converso agora via Skype com o Dr. Facnet e ele vem dar algumas dicas, não é isso, doutor? De como as pessoas em casa podem estar se prevenindo da violência doméstica que infelizmente tem subido aí os índices. Doutor Facnet, o que as pessoas podem, né, estar fazendo para diminuir esse índice, para ter uma melhor relação dentro de casa com as pessoas que estão aí com essa convivência muito mais próxima? Boa tarde, Ana. É um prazer grande estar aqui conversando com você. E a gente precisa pensar um pouquinho que, na verdade, não é só a quarentena em si. Nós estamos vivendo 3 situações conjuntas. Uma delas é a quarentena, o isolamento social. Outra é o motivo pelo qual nós estamos em quarentena, é o medo do Covid, é o medo dessa doença que chega e nos assusta e traz informações as mais controversas e todo dia chove meio mundo de informação em relação a isso, a ela. E uma outra questão é a dificuldade financeira, que o isolamento, que a falta, que o apartamento do trabalho, o distanciamento do trabalho nos dá. Então, nós temos 3 grandes coisas que estão aumentando o nosso nível de estresse. E quando, dentro de uma situação, o nível de estresse aumenta, é esperado que alguns comportamentos não desejados comecem a acontecer, como o da violência. Não estou aqui diagnosticando os motivos da violência, mas um comentário sobre essa situação que a gente está vivendo. As pessoas não estão acostumadas a estar em casa, as famílias não estão acostumadas a conviverem com os filhos e uns com os outros durante tanto tempo, e nós perdemos a mão, nós perdemos o manejo dessas coisas. Então a gente precisa, e é importante, criar situações que nos devolvam o sentido do nosso viver, porque o sentido da vida a gente coloca no trabalho, a gente diz assim, o trabalho dignifica o ser humano. Verdade, o trabalho dignifica o ser humano, porque dá um sentido para as nossas vidas. Trazer para dentro de casa, criar, inventar, bolar coisas que nos deem sentido de viver dentro das nossas casas. Talvez, quem sabe, se apartar um pouquinho de tanta informação, porque a gente é metralhado por tantas informações, e se apartar delas é uma grande ideia para diminuir um pouco o nosso estresse. Criar atividades de rotina, né? Se autocuidar. Eu não vou tomar banho hoje porque eu não vou sair de casa, eu não preciso botar um perfume, porque... Não, faz isso para você, se cuida para você. E, se possível, ter uma rotina com coisas que sejam significativas para a sua vida. Ter uma rotina com coisas que sejam importantes para o seu viver, importantes para o seu bem-estar. Talvez um projeto que há tempo que você pensa realizar e não realizou, coisas desse tipo. Isso são ferramentas para você baixar o estresse. Mas tem uma questão em relação à violência em si, que é importante ser vista. Nós somos criados e nós vivemos num estado
onde a força ainda impera, a força ainda é colocada como argumento válido. E isso a gente tem que se contrapor. Então, na hora que a gente está nesse estado machista, coronelista e um tanto quanto autoritário, nós seres humanos, nos sentimos muitas vezes no direito de tomar medidas agressivas e pouco confortáveis em relação às outras pessoas. É uma sensação de que, assim, eu tenho direito de agredir você. Repara que coisa louca. Repara que coisa fora de contexto completamente. Eu tenho o direito de agredir você. E isso a gente fala muito e com razão em relação ao ser humano masculino. A gente tem visto e tem sido comentado isso nas mídias, o grau de agressividade de quando o homem, o ser humano masculino, lança mão da sua força, do seu poder, que é força, ou outro poder, para causar mal a terceiros. O que eu estou querendo dizer é assim, pouco importa a situação, não existe motivo que justifique alguém agredir alguém, especialmente se for fisicamente, mas de qualquer forma de agressão. Doutor Facchinetti, eu ia justamente lhe perguntar sobre isso, né? Quem está assistindo, nos escutando nesse momento, pode estar pensando na agressão física, mas essa não é a única forma, né, de violência que infelizmente está acontecendo, que já acontece. Não é de hoje, não é só por causa da quarentena, do isolamento, mas esses números eles vêm aumentando, não é verdade? Mas é bom que fique claro para todo mundo e principalmente para os agressores que a agressão ela não é somente pela força física, existe também, né, uma agressão psicológica, existe uma forma de tratar, de falar que também é errada e que por muitas vezes a pessoa, o próprio agressor acredita que não é uma forma de violência, não é verdade? Que coisa boa ser entrevistado por você, Ana. Porque essa clareza mental, essa fluidez da ideia, o entendimento mais amplo que você tem é maravilhoso, é fantástico. Sim, não é só a violência física. A violência física é um aspecto da violência, e eu vou falar agora exclusivamente de violência doméstica. A gente poderia citar 3 outros tipos de violência, que seria a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial, financeira ou econômica. E tem uma coisa curiosa, Ana, eu vou voltar um pouquinho para a violência física, depois a gente vem para cá. Existe uma questão, eu conversava com uma amiga sobre essa entrevista, e ela dizia assim, mas hoje lá em casa só somente eu e minha filha. Então não tem homem, não temos esse problema de violência. Olha que negócio maluco. Parece que o único agressor é o ser humano masculino. E eu estou falando agora de agressão física. E aí eu vou perguntar a todos os que estão nos assistindo, quantos de vocês apanharam quando era criança ou adolescente? E aí vem a segunda pergunta. Vocês apanharam mais ou só apanharam da mãe ou do pai? Eu já fiz essa enquete algumas vezes e a resposta é assim, a maioria apanhou da mãe, inclusive eu. Então vem muito a ideia de que o homem é o maior agressor, mas essa violência que a mulher comete em relação aos filhos, porque tem uma boa argumentação, como se existisse boa argumentação para ser violento, não é computada, não é levada em conta nas estatísticas. Mas nós temos também a violência psicológica. E a violência psicológica ela se dá de uma forma muito sutil. É uma forma de desqualificação, por exemplo, de destratar, de tratar como se fosse uma pessoa inferior. E isso, às vezes, é muito, muito, muito disfarçado. Então, por exemplo, é aquele profissional que a esposa é do mesmo ramo
mas na empresa deles a esposa não pode alçar um cargo de direção porque ela não gosta muito dessas coisas e desqualifica e diminui a capacidade da mulher de chegar naquela posição e desempenhar um papel muito bonito e brilhante. São xingamentos, são pequenos xingamentos, pequenos apelidos que se coloca uns nos outros dentro de casa. E eu conhecia pessoas que tratavam as suas esposas como lata velha. A gente vê tanto isso, né? Chamar de baleia e de outras coisas parecidas. Isso são violências psicológicas e que a gente tem que estar prestando atenção. Imagina, na hora que um pai, uma mãe tem raiva porque um filho fez uma coisa, desobedeceu e diz a ele assim: você não faz nada que preste. Meu Deus, onde é que nós estamos, né? Que tipo de violência psicológica assim? Como não faz nada que preste? Pode ser que naquele momento ele tenha feito uma atitude que não foi a que você mais achou interessante, mas não pode desqualificar a pessoa como um todo por conta disso. Quando a gente vai para a violência sexual, não falamos exclusivamente do ato sexual forçado em si, porque esse já está muito conversado, já está muito discutido, todo mundo sabe que forçar alguém a fazer sexo, mesmo que seja a sua esposa, é uma violência sexual. Mas eu falo de desqualificações outras. Eu tenho uma amiga, e ela me dizia assim que uma vez o marido dela chegou em casa e a procurou sexualmente, e ela falou que não iria fazer sexo com ele porque estava com dor de cabeça, e a resposta dele foi: eu só vou usar do pescoço para baixo. Olha o tamanho da violência sexual e psicológica que está aí. E, evidentemente, em toda violência sexual, você tem também um braço forte da violência física. Então, violência sexual, violência psicológica, violência financeira. A violência financeira, a violência patrimonial, por vezes, também se dá de uma forma muito subreptícia. É aquele netinho de 35 anos que ainda não se colocou no mercado de trabalho, não tem um ganho, não tem um salário, não tem um meio de vida, e pega da pensão da vovó, pega da pensão do vovô, e o vovô e a vovó se deixam explorar, às vezes por amor, até por pena, um coitado, e deixa de atender às suas necessidades tantas vezes para atender a necessidade daquele pobre coitado netinho de 35 anos que ainda não conseguiu chegar no mercado de trabalho, já foi posto para fora de 4 ou 5 empregos. Ele simplesmente não se adapta nos trabalhos, ele não se adapta nos empregos. Então a gente vai vendo que a violência, ela é inerente ao ser humano da mesma forma que a paz. Nós, seres humanos, nascemos para a violência e para a paz. E precisamos sermos educados para resolver os nossos conflitos através dos diálogos. Não das diferenças, não das acusações, não da violência física, não de outros meios. É uma educação. E se eu me percebo em algum momento lançando mão desse tipo de procedimento, porque a nossa cultura, isso se mostra de uma forma tão presente que às vezes é difícil a gente conseguir ficar completamente impermeável a isso tudo. É uma vigilância constante. E se a gente se percebe, é hora de a gente dizer assim: eu preciso mudar de comportamento. E em relação a medidas, né? O que é que as pessoas que estão sofrendo dessas agressões, o que elas podem fazer? A denúncia ainda é o melhor caminho? A denúncia é o último caminho. Assim é como eu vejo. É o último recurso. Depois que você tentou, mas não é um recurso para não ser usado. É o último no sentido que é o que você lança a mão depois que você tentou todos os outros e não conseguiu coisa nenhuma. E muitas vezes, nesse caso, especialmente se dá
com muito mais frequência com a mulher, muitas vezes ela se vê até coagida a não deixar a casa. Ah, mas eu quero me separar. Se você se separar, você vai se haver comigo. Olha que absurdo. Como assim vai se haver comigo? Quem sou eu para estar fazendo esse tipo de colocação com ninguém? Se você se separar, você vai ser livre. Não existe motivo para agressão. Se você pega seu companheiro ou sua companheira com outra pessoa, traindo você na tua relação amorosa, a medida é deixar essa pessoa. É abandonar essa pessoa e viver a sua outra vida. Agora, se esse seu companheiro, sua companheira, se impõe fisicamente, lhe ameaça, diz que vai te matar, que vai bater, olha, a delegacia estão aí, as delegacias estão aí para isso. A delegacia da mulher e os homens, infelizmente, por cultura, nós não temos, quando somos agredidos, muito local aonde a gente tem guarida. Infelizmente, os idosos têm a delegacia do idoso, então eu já sou idoso, estou nessa condição, mas o homem não idoso, se ele for numa delegacia comum e presta queixa que foi agredido por sua esposa, que sua esposa o está ameaçando de matá-lo fisicamente, se ele sair de casa ou qualquer outra coisa, imaginem vocês como esse homem será recebido na delegacia. Imagina a recepção que ele vai ter. Mas eu entendo que a denúncia, como eu estava dizendo, é a última coisa a ser feita. Vamos tentar o diálogo, vamos tentar uma negociação, vamos tentar uma conversa, vamos tentar uma terapia de casal, vamos tentar uma terapia individual. E se essas coisas não funcionarem, aí eu vou precisar sim. Se não me é permitido largar e abandonar essa relação, que é uma relação abusiva, tóxica, que me diminui, que me agride, se eu não consigo sair dela porque o meu parceiro não me permite, talvez o caminho seja realmente o da denúncia, de procurar os meios legais para conseguir um lar abrigado, para conseguir um local onde eu possa estar bem e cuidar da minha vida. Doutor Facchinetti, inclusive a quantidade, do número de pedidos de divórcio tem subido também. O senhor acredita que é por conta do que estamos vivendo atualmente? Tem uma piada na internet, esses dias eu estava vendo, que falava assim, que nesses dias de quarentena, que depois de 10 dias de quarentena, sei lá o quê, que estava muito sem fazer em casa, ele começou a bater papo com aquela pessoa que estava ali e descobriu até que o parceiro, o marido ou a esposa, era um bom companheiro, era um bom de papo, era bom conversar com aquela pessoa. A gente tem esquecido de conversar. E na hora que a gente está vivendo um Big Brother, na hora que a gente está vivendo no confinamento e é obrigado a estar com aquela pessoa e a partilhar a vida, realmente a vida do dia a dia, da hora que acorda, da hora que dorme, a gente precisa ter um exercício de tolerância, porque ninguém foi feito para satisfazer as necessidades de ninguém, muito menos aquela pessoa. Eu vejo a minha esposa de manhã quando eu acordo e às 8h30 da noite quando eu chego em casa, 8 horas da noite quando eu chego em casa, chego, tomo café, tomo banho, assisto um pouquinho de televisão e vou dormir. A convivência é mínima ou quase nenhuma. Na hora que essa estrutura de convivência se rompe, na hora que o meu nível de estresse está elevado, que o nível de estresse da minha companheira está elevado e eu sou obrigado, pela questão da quarentena, de conviver com ela 10, 12, 15, 18, sei lá, horas por dia, meu Deus. As pessoas me dizem, eu não me casei para isso. Claro que casou para isso. Você casou para conviver? Essa pessoa não está para realizar tuas vontades. Essa pessoa não está para atender. Ana, eu não acredito, quer dizer, eu acredito em cara metade, sabia? Mas eu não sou um romântico da crença da cara metade. Eu acredito em cara metade assim. Um casal se encontra e depois quando ele vai completar, vai comemorar 50 anos de casado, e se eles ambos viveram aquela máxima de que sempre alguém tem que ceder,
e esse alguém não precisa ser o mesmo sempre, muito pelo contrário, e eles conseguem aos 50 anos ter uma vida boa, talvez naquele momento, aos 50 anos de casado, eles sejam cara metades. Antes disso é sonhar, é doce sonho adolescente, ninguém é cara metade. Banda de laranja, pode ser até banda de laranja, mas eu não sou laranja, eu sou um ser humano. Dentro da minha complexidade, eu trago coisas que são extremamente específicas. Vou fazer uma outra brincadeira com vocês que estão em casa. Eu vou achar que todo mundo aí que está me ouvindo, que está nos assistindo, tem um óculos. Então faz assim, pede para a pessoa que você acredita, que é a pessoa que mais te ama, coloque esse óculos em você. Só isso, olha que coisa simples. Colocar um óculos, não precisa nem conviver o dia todo, colocar um óculos. E eu vou lhe dizer o que vocês vão fazer. E vocês vão chegar para essa pessoa e vão dizer a ela: meu amor, por gentileza, com todo amor e carinho, coloque esse óculos em mim. E a pessoa vai pegar o óculos com toda boa vontade, todo amor, carinho, vai colocar o óculos em você. E quando ela acabar de colocar, você vai fazer o seguinte: dá uma ajeitadinha, dá uma arrumadinha naquele óculos, porque por mais amor e carinho que ela tenha feito para colocar o óculos para você, somente você sabe exatamente do jeito que você gosta e que você merece. Ninguém mais no mundo tem essa capacidade de saber disso. E se você é a única pessoa que sabe exatamente como você gosta e como merece, não espere que os outros façam isso para você, porque eles não vão dar conta. E não é por culpa deles. É porque do seu jeito, só você sabe. E não podemos esperar isso do outro. Temos que lidar com isso com tolerância. Porque aquele jeito que a pessoa botou o óculos em você, foi o melhor que ela pôde fazer. Ah, mas eu ensino 200 vezes. Pergunta a ela quantas coisas, ela que eu me refiro a outra pessoa. Pergunta a outra pessoa quantas vezes ela já te ensinou um monte de outras coisas e repetiu, e ainda assim você não acerta a fazer. Porque também para ela... Gostei muito. Eu acredito que o pessoal, né, de casa também deve ter achado interessante aí a brincadeira. É verdade tudo isso. E eu lembrei, né, daquele pensamento que a gente costuma dizer para que a gente trate as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado, mas eu acrescento, trate o outro da forma como ele quer ser tratado. Eu acredito que isso é muito oportuno para o que a gente está conversando, e a gente fala muito, principalmente aqui o senhor, da questão do diálogo, né, que a melhor forma, realmente, a primeira forma para se prevenir é a conversa, o diálogo. Mas eu acredito o seguinte, que no momento, né, do pico do estresse, que a gente aguarde, porque talvez esse não seja o melhor momento para dialogar. Afinal de contas, no momento da briga, eu estou enganada, doutor? Naquele momento que está acontecendo a agressão, de fato, o que o outro tem a falar talvez não seja o mais coerente, não seja o que ele quer verdadeiramente e vá, sim, piorar a situação ao invés de ajudar. Então, talvez uma dica boa seja essa também, da gente aguardar um pouco, respirar, se afastar por alguns instantes, mas não deixar para lá, né? Procurar sim a outra pessoa para que possam conversar no momento onde até fisiologicamente, né, o corpo, a mente está mais tranquila. Não é isso? O senhor concorda também? É como você pegar um pouquinho de barro, molhar, fazer uma bolinha com ele e jogar na parede. E ele gruda na parede. Tenta tirar esse barro molhado da parede, que você vai melecar muita parede para conseguir tirar o barro. A melhor forma é esperar o barro secar. Deixa secar. Talvez no outro dia ele esteja suficientemente seco. Talvez, como tem chovido muito, precise levar mais uns 2 dias ou 3. E depois que ele estiver suficientemente seco, você vai lá e dá uma puxadinha assim que o barro cai e não meleca nada. Deixar o barro secar é uma excelente forma de a gente resolver os conflitos e pegá-los lá na frente e pegar ele um pouquinho adiante.
O difícil é na hora da briga você conseguir respirar fundo, ter autocontrole e dizer assim: vou sair dessa discussão. Tem um jeito de pensar que diz assim: eu prefiro ser sábio do que ter razão. E é muito difícil esse jeito de pensar. Eu prefiro ser sábio do que ter razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu sei que eu estou certo. Dentro da minha lógica, eu estou absolutamente certo. Mas a lógica do outro é diferente da minha. E naquele momento, com o barro todo molhado, os hormônios em alta pressão, já dobrou, a cabeça quente, não é hora de eu estar discutindo essas coisas. Para um pouquinho. Como é que acontece em luta, né? Dá um tempo. Em luta de boxe e essas coisas. Dá um tempo, intervalo, respira, para, pensa. E depois, com a cabeça fria, se retoma o assunto com calma. E muitas vezes algo que seria impossível de ser entendido naquele momento é compreendido com a pureza cristalina e as coisas se dissipam. Mas o exercício... a gente fala isso para os pais, Ana. Pais que batem nos filhos, e a gente chama na terapia, eu não atendo mais criança, eu atendo adulto, atendo só adulto, mas quando atendia criança, e tem um pai ou uma mãe que batia nos filhos, a gente chamava os pais e dizia assim: olha, preste atenção, não precisa educar batendo, você pode educar dando limite de outras formas. E eu dizia para eles, até porque é meio esquisito, na hora que um irmão bate no outro, e você vai lá e briga com esse que bateu, e aí você bate nele para explicar que ele não pode bater, é uma coisa muito, muito maluca, muito sem lógica. Não tem que bater, tem que dar limite. E aí você dá limite como? Aí eu explico, né? Você dá limite assim, 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 e os pais dizem: que coisa maravilhosa que o senhor está nos dizendo, doutor Fagner. Eu nunca havia pensado nisso, e mudam a conduta, mudam a postura e começam a educar de outra forma. Outros pais não. Outros pais você explica e aí eles lhe dizem: ah, mas olha, isso que você está me dizendo, muita gente já me disse, eu não consigo fazer diferente. Na hora que eu vejo um menino fazendo uma coisa errada, eu vou lá e bato nele. O que a gente faz com esses pais? Bota para fazer terapia. Precisa fazer terapia. Às vezes também precisa ir para um médico, ir para um psiquiatra, para aprender a controlar os impulsos, para poder lidar melhor com as situações de frustração. Assim também entre os casais. Assim também dentro da família nesse período de quarentena tão difícil. Se você não consegue controlar os seus impulsos, se você não consegue na hora da raiva, em momento algum, por argumento nenhum, dizer assim: para um pouquinho, deixa o barro secar um pouquinho, você sempre tem que ter a razão e a última palavra sempre tem que ser a sua. Está na hora de fazer terapia. Está na hora de talvez ir para a terapia e também ir para um psiquiatra. Está na hora de talvez trabalhar essa sua falta de controle dos impulsos, porque talvez você seja a pessoa que está causando o desequilíbrio numa família, com consequências graves para seus filhos, com consequências graves. Essa história que as pessoas dizem: ah, mas meu pai bateu em mim, minha mãe bateu em mim, eu apanhei muito quando era pequeno, e olha eu aqui, normal, tem um problema nenhum. Duvido que você escape de um olhar clínico, de um bom psicólogo. Duvido que você escape de um bom olhar clínico, do olhar clínico de um bom psiquiatra. Você sim tem problemas. Talvez você os negue, talvez você não os reconheça, mas você sim tem problemas. Você tem problemas de ansiedade, você tem problemas de dificuldade de se colocar em público, você tem problemas de relacionamento no trabalho, ser agressivo demais no trabalho, você tem problemas porque você é tímido demais e não consegue estar no seu lugar que você deveria estar se plenamente tivesse sido desenvolvido. Você tem algum problema, com certeza, e graças a Deus se for só apenas um, porque em psiquiatria não existe essa exclusividade. Muitas vezes os problemas vêm juntos e a pessoa tem vários por conta de uma educação mal
elaborada, por conta de terem pais mal orientados que faziam essas coisas com a gente, porque eu também apanhei quando era adolescente e tive que gastar algum tempo para arrumar minha cabeça, para conseguir ocupar o lugar que eu mereço e que eu devo estar no mundo. Portanto, procura se tranquilizar, fazer coisas, sair do meio da briga, fazer coisas. E eu gosto de dizer assim, Ana, fazer coisas usando músculos, passatempos, essas coisas, mas não só ler e assistir série. O nosso corpo nos pede movimento. Então, assim, não só série, mas não brinca com as crianças só em joguinho de celular, mesmo que seja em rede, né? Jogar o mesmo jogo, todo mundo da família, ótimo, maravilhoso, mas uma hora para e vai jogar carta, vai jogar dominó, vai jogar pega-varetas, aquelas coisas de antigamente. Será que ainda existe dominó? Claro que existe, mas vai fazer coisas que use músculo, cuidar do jardim, que use tua musculatura, para que essa integração corpo e mente se dê de uma forma saudável, se dê de uma forma melhor, para que você esteja pleno como ser naquele exercício. Tá, uma estrada, uma via enorme, larga, boa para essas coisas, se chama a Estrada das Artes. Vai aprender a tocar, a cantar. Eu sou fotógrafo. Vai aprender fotografia se isso te apetece, se isso faz sentido para você. Pintar, um teclado, um violão. Abrace uma escultura em argila, em madeira. Abraça o mundo das artes, porque na verdade, o mundo das artes ele é um portal para a terra maravilhosa do outro mundo, onde a gente vai viver coisas maravilhosas dentro do mundo da arte. É verdade, sim. Fantástico tudo isso. Eu preciso, assim, lhe dizer que, para mim, está sendo uma felicidade, uma honra, né, estar tendo essa conversa aqui com o senhor. Acredito que está sendo bastante proveitoso tudo, né, para quem nos escuta. E, para mim, pode ter, assim, certeza absoluta da grande felicidade e do prazer que eu estou tendo de estar recebendo, mesmo que por Skype, né, o senhor aqui no Algo Mais, porque o nosso objetivo é justamente esse, a minha missão tem sido justamente essa. Então, agradeço muito, muito, muito e, inclusive, espero encontrá-lo mais vezes, né, em outras conversas, para que a gente aborde aí outros temas também. Gostei demais, mas aproveito assim para me despedir por hoje, por conta do tempo, né? Vou estar chamando o intervalo daqui a pouco, mas muito obrigada pela sua presença, por todas as suas dicas, realmente foram assim incríveis. Obrigada mesmo. E pessoal, eu vou chamar, tá, o intervalo. O Dr. Wagner, eu acredito que quer dar uma última palavra aí de despedida, mas continue conosco, que depois do intervalo a gente continua com mais informação sobre saúde, comportamento e entretenimento para vocês. Senhor, por favor. Prazer conversar com você, Ana. Muito bom estar fazendo parte desses que têm o direito de conversar com a tua audiência, que eu sei que é grande, e diria a vocês: procurem as instruções. Se vocês se colocar, se sentiram de alguma forma, nesse momento, procurem uma terapia. Procure os centros que hoje estão fazendo terapia online para vocês não saírem de casa. E lá no Instituto a gente está oferecendo terapia online. Cuidem de vocês, porque vocês são seres únicos e abençoados por Deus. Muito agradecido, muito obrigado pela oportunidade.